Fala galera do terceiro ano, beleza? Tudo bem com vocês? Tio Alan na área e essa semana nós vamos estudar teoria de arrênios e na próxima aula nós vamos estudar os ácidos, beleza? Então pega aí o seu material, vai acompanhando e vamos lá! Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a teoria dos eletrólitos de arrênios. E para isso, a gente começa respondendo a seguinte pergunta: por que algumas soluções conduzem corrente elétrica e outras não? Bom, o fato da substância conduzir corrente elétrica ou não está associado ao tipo de substância que nela está dissolvida. Se a substância que está dissolvida na solução for um eletrólito, ela vai conduzir corrente elétrica. Se ela não for um eletrólito, ela não vai conduzir corrente elétrica. O que há em comum, o que define os eletrólitos? Os eletrólitos têm a capacidade de liberar íons. Isso aqui é uma conclusão de Arrhenius. Bom, o eletrólito pode liberar íons na solução de duas maneiras diferentes. Ou por meio de uma dissociação iônica, ou por meio de uma reação de ionização. E nós vamos descrever esses dois processos aqui, começando pela dissociação, ok? Então veja a definição. Íons pré-existentes no composto iônico são liberados em contato com a água, propiciando a condutividade elétrica da solução, ok? Esse tipo de dissociação ocorre com essas substâncias aqui, ó, bases, sais e óxidos iônicos. Então veja só. A base é um composto iônico, tem sempre um cátion e a hidroxila. Se é um composto iônico, significa que eu já tenho um íon sódio e já tenho o íon hidroxila. O que acontece é que, quando nós colocamos essa substância em água, esses íons serão simplesmente separados, apartados. É isso que caracteriza a dissociação, beleza? Temos aqui uma outra substância, agora aqui é um sal. Esse aqui é um sal, portanto, um composto iônico, e quando nós o colocarmos em água, os íons serão separados. A gente vai separar em alumínio e sulfato, beleza? E aqui a gente tem um exemplo de um outro sal, esse aqui é o sulfato de bário. Bom, então todas essas substâncias aqui são iônicas, em solução aquosa vão liberar os seus íons e vão poder conduzir corrente elétrica. Só que tem um detalhe aqui. Essas duas primeiras substâncias são muito solúveis, o que significa que a gente vai liberar uma grande quantidade de íons em água. Se a quantidade de íons em água é grande, a condutividade elétrica da solução será alta. Agora aqui a gente tem um sal de baixa solubilidade. Significa então que nós vamos ter um baixo índice de dissociação, portanto a quantidade de íons será pequena. Logo, a condutividade elétrica da solução será baixa. É o que está dizendo aqui, ó. Quanto menor a solubilidade do eletrólito, menor será a condutividade elétrica da solução. Beleza? Essas são as características da dissociação iônica. E nós vamos confrontar isso agora com o conceito de ionização. Bom, vamos à ionização, olha só. A substância não possui íons, porém, em contato com a água, ligações são quebradas e os íons são formados. Isso aqui acontece com os ácidos, que são compostos covalentes. Então, olha só, eu tenho aqui um ácido e a ligação entre o hidrogênio e o cloro é uma ligação covalente, não tem íons aqui. Só que quando a gente coloca um ácido em água, a ligação entre o hidrogênio e o átomo ao qual ele estava ligado se quebra. E esse rompimento dessa ligação gera íons, aqui nesse caso, o H+ e o Cl-, beleza? Esses íons aqui vão propiciar a condutividade elétrica da solução. Nós temos aqui um outro ácido, a mesma coisa, a ionização, são dois hidrogênios, e os íons vão tornar a solução condutora de corrente elétrica. E aqui nós temos um detalhe importante. Ácidos fortes são ionizados em grande extensão. Uma grande proporção, um grande percentual das moléculas se ioniza, gerando muitos íons. Já os ácidos fracos são ionizados em um percentual menor de suas moléculas. Logo, a quantidade de íons será menor. Se eu tiver menos íons, a condutividade elétrica será menor. Então veja só, quanto mais forte for o ácido, maior será a condutividade elétrica da solução. Beleza? É algo semelhante àquilo que a gente viu aqui em relação à solubilidade dos compostos iônicos. Quanto mais solúvel, maior a condutividade elétrica. Quanto mais forte for o ácido, maior a condutividade elétrica também. Beleza? Nós vamos ver aqui agora uma substância que ela não sofre nem ionização, nem dissociação e ainda assim ela pode conduzir corrente elétrica em meio aquoso. Essa substância é a amônia. Por que isso acontece? Quando a gente coloca a amônia em contato com a água, a amônia sofre o que nós chamamos de uma reação de protonação, ou seja, a água tem dois hidrogênios.
um desses dois hidrogênios será transferido para a amônia, formando o íon NH4+, e aí a água, quando perde um dos hidrogênios, se transforma em uma hidroxila, que é o íon OH-. Esses dois íons aqui vão permanecer dissolvidos em água. A solubilidade desses íons aqui é muito grande. E se eu tenho íons dissolvidos livres na minha solução, isso aqui vai permitir que essa solução tenha uma condutividade elétrica considerável. Então, o amônio meio aquoso também conduz corrente elétrica. Beleza? Então, essas são as condições, esses são os tipos de substâncias que são eletrólitos, ou seja, que em solução podem conduzir corrente elétrica. E agora aqui a gente tem um resumo disso, beleza? Então vamos avaliar aqui a condutividade elétrica de diferentes tipos de substâncias em diferentes estados físicos, diferentes situações, tá bom? Então avaliando primeiro os compostos iônicos, olha aqui, compostos iônicos no estado sólido podem conduzir corrente elétrica? Não podem, porque não tem íons livres, não tem cargas elétricas livres. No estado líquido, eles podem conduzir corrente? Podem, porque quando você pega um composto iônico e funde ele, eleva a temperatura dele até o seu ponto de fusão, os íons vão se separar e esses íons livres propiciam a condutividade de corrente elétrica, beleza? Já no estado de vapor, eles não conduzem corrente elétrica porque as cargas elétricas estarão absolutamente separadas. Então, não tem como você conduzir corrente elétrica se você não tem as cargas positivas e negativas ali no mesmo lugar, beleza? Em solução aquosa, podem conduzir corrente elétrica? Sim, conduzem corrente elétrica porque a água separa os íons e esses íons vão conduzir a corrente na solução. Beleza, agora avaliando os compostos moleculares, os compostos covalentes. Vamos tratar aqui primeiro dos ácidos e da amônia, como nós vimos lá em cima, beleza? No estado sólido, não conduzem corrente elétrica porque não tem íons. No estado líquido, não conduzem corrente elétrica porque não tem íons. No estado vapor, também não tem íons, não conduzem corrente elétrica, apenas em solução aquosa, porque a água promove a quebra de suas ligações, formando íons. Já os demais compostos moleculares, os demais compostos covalentes, e eu vou citar aqui um exemplo que aparece em muitas questões, que é a glicose e também a sacarose, tá bom? Se encaixaria aqui, demais compostos moleculares, não conduz corrente elétrica em nenhum tipo de situação. Então isso aqui é um resumão para a gente entender que tipo de substância pode conduzir corrente elétrica, beleza? E agora nós vamos fazer aqui alguns exercíciozinhos de sala, tá bom? Gente, a gente já está aqui no livro 3 de vocês. Se você já tiver o livro físico, você já pode ir acompanhando com ele, senão eu acredito que você já tem uma versão digital, tá bom? Eu acho que seria interessante você pausar o vídeo nesse momento, tentar fazer o exercício e depois acompanhar a correção comigo, beleza? Bom, então o que a gente tem nessa questão aqui? A gente tem uma tabelinha com diferentes produtos de uso cotidiano. Temos aqui qual é o principal componente desses materiais e a fórmula dessas substâncias. E aí a gente vai ter 3 questõezinhas relativas a essas mesmas substâncias. A primeira pede o seguinte: indique as substâncias iônicas e as moleculares. Então nós vamos classificar aqui em iônico e molecular, tá bom? Eu acharia mais interessante que ele tivesse pedido aqui a classificação em iônica e covalente. O termo covalente é mais abrangente, né? Porque nem toda substância covalente é molecular. Mas nessa questão aqui, as que forem covalentes também seriam moleculares. Só que o termo covalente é mais abrangente. Então vamos à primeira substância, o cloreto de sódio. A gente já estudou ligações químicas e vimos que quando você tem metal ligado em ametal, você tem um composto iônico, ok? A sacarose, olha a fórmula da sacarose, são apenas ametais e o hidrogênio. Ametais e hidrogênio ligados entre si nos formam uma ligação covalente, portanto a gente classifica a sacarose como composto molecular, né? A molécula de sacarose. O ácido carbônico, hidrogênio ligado em ametais, ligação covalente, portanto ele também é molecular. O ácido cítrico, hidrogênio a metais, mesma coisa de cima, portanto também é molecular. Hidróxido de sódio, nós temos o sódio, é um metal, e a hidroxila formada por ametais. Então a ligação entre o sódio e a hidroxila é uma ligação iônica, mas tem um detalhe importante para a gente ressaltar aqui, que é o seguinte: a ligação entre o H e o O na hidroxila é covalente, mas pelo fato da ligação entre a hidroxila e o sódio ser uma ligação iônica, o composto como um todo é classificado como iônico, apesar de também ter ligações covalentes. O mesmo se aplica aqui embaixo, a ligação entre o hidrogênio, o oxigênio e o carbono são todas ligações covalentes. Porém, a gente tem aqui o sódio, que é um metal.
Então a ligação entre esse sódio e o HCO3, que é um ânion formado por ametais, vai ser uma ligação iônica, e como a gente tem uma ligação iônica, o composto como um todo é classificado como iônico, apesar de ter ligações covalentes. Já o etanol, nós temos apenas hidrogênio e ametais, a ligação entre hidrogênio e ametais é covalente, portanto a gente classifica esse composto como molecular. Essa é a resolução da primeira questão, beleza? Próxima questão, agora está na página 757. Bom, é a mesma tabela, são as mesmas substâncias, e ele agora vem perguntar o seguinte: quais substâncias, se adicionadas à água em quantidade significativa, irão originar soluções eletrolíticas, ou seja, soluções que conduzam corrente elétrica? Então nós vamos ter que avaliar o que vimos lá atrás em relação às substâncias que podem conduzir corrente elétrica. Então vamos lá. O cloreto de sódio é um composto iônico. Todo composto iônico em solução aquosa conduz corrente elétrica, beleza? A sacarose é um composto covalente. Os compostos covalentes que conduzem corrente elétrica são apenas os ácidos e a amônia. A sacarose não se encaixa, portanto, ela não conduz corrente elétrica. O ácido carbônico é um composto covalente. É um composto covalente, mas é um ácido. E nós vimos que os ácidos conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Só que esse aqui é um ácido fraco, tá? A condutividade elétrica da solução não vai ser alta, não. Próxima substância, ácido cítrico. Mesma coisa, os ácidos em solução são condutores de corrente elétrica. Hidróxido de sódio é um composto iônico. Compostos iônicos em solução conduzem corrente elétrica. Bicarbonato de sódio, esse daqui é um sal. Sais são compostos iônicos e ainda assim é um sal muito solúvel, portanto, ele apresenta uma boa condutividade elétrica. Já o etanol, o álcool etílico, é um composto covalente e ele não é nenhum ácido, também não se encaixa, não é amônia, beleza? Portanto, não é condutor de corrente elétrica. Logo, dessas substâncias, esses aí conduzem corrente, a sacarose e o etanol não formam soluções condutoras de corrente elétrica. Sucesso, galera! Próxima questão a respeito das mesmas substâncias. A questão 3 diz o seguinte: o soro caseiro é uma solução composta de água, sal de cozinha e açúcar. Essa solução é eletrolítica, ou seja, ela conduz corrente elétrica? Bom, vamos avaliar as duas substâncias, sal, cloreto de sódio e sacarose. A sacarose conduz corrente elétrica? Não conduz. Mas o sal de cozinha conduz corrente elétrica? Conduz. Logo, o soro caseiro, essa solução, será uma solução condutora de corrente elétrica devido à presença dos íons do cloreto de sódio, não devido à sacarose, beleza? Água com açúcar não é uma solução condutora de corrente elétrica. Próxima questão, essa questão de número 4. E aí tem uma tirinha, e aí a gente tem um rapazinho aqui que está chorando e dizendo o seguinte: 200-0, não pode ser, né? Como é que a gente perde 200-0? Aí, olha a justificativa dele, porque ele achou que não ia perder o jogo. Pensei que a vitória estava assegurada se todos bebêssemos aquela solução eletrolítica equilibrada. O que se passou? Ou seja, ele tomou o Gatorade e achou que por isso eles tinham que ganhar o jogo. E aí a questão diz o seguinte, o enunciado: o termo eletrolítica, utilizado pelo personagem da tira, indica que a solução possui o quê para que ela seja uma condução eletrolítica? Tem nutrientes, tem aminoácidos, tem glicose, tem íons, tem carboidratos? Bom, ela pode ter mais de uma dessas coisas aqui. Só que para que ela seja eletrolítica, para que ela conduza corrente elétrica, é necessário que ela tenha o quê? Avalie aí. É necessário que ela tenha íons, beleza? E esses íons aí, eles repõem, né, os sais que você perde durante a atividade física, por isso que se indica a ingestão de eletrólitos enquanto você está praticando alguma atividade física. Próxima questão. Considere as seguintes soluções: solução eletrolítica, solução não eletrolítica, solução iônica, solução molecular, beleza? E ele quer saber, letra A: quais soluções conduzem corrente elétrica? Bom, o termo solução eletrolítica é um sinônimo de solução condutora de corrente elétrica, ou seja, é uma solução que tem íons e aí necessariamente ela vai ser condutora de corrente elétrica, então A1 conduz corrente elétrica, beleza? A solução não eletrolítica não conduz corrente elétrica e a solução iônica conduz corrente elétrica? Conduz porque tem íons, beleza? A solução molecular conduz corrente elétrica? Não, porque os compostos moleculares não são condutores de corrente, a não ser que ele tivesse especificado que esse composto molecular fosse um ácido. Só que, genericamente, eu não posso afirmar que as soluções moleculares conduzem corrente, beleza? Então, as soluções condutoras de corrente elétrica são as soluções 1 e 3, ou seja, a eletrolítica e a iônica. A solução iônica não deixa de ser uma solução eletrolítica, né? Então, isso aqui, ó, esse tópico 3, ele está dentro do tópico 1.
Essa solução 1 aqui, né, seria mais abrangente do que essa solução 3. Questão, item letra B, né? Quais soluções não conduzem corrente elétrica? Bom, não conduzem corrente elétrica, a solução não é eletrolítica, e eu também não posso falar que soluções moleculares são condutoras de corrente elétrica, apenas algumas delas. Mas, no geral, eu não posso afirmar isso, ok? Então, não podemos afirmar que as soluções 2 e 4 são condutoras de corrente elétrica. Essa é a resposta. Próxima questão, número 6, vamos lá. A substância X, e a substância X ela está aqui ó, dentro do bequerzinho em solução, beleza? Representada num circuito ao lado, faz acender a lâmpada. Então, a lâmpadazinha aqui ó, vai acender, beleza? X pode ser qualquer uma das espécies químicas a seguir, exceto... Então, olha só, eu tenho aqui uma bateria, que é um gerador de energia elétrica, e esse gerador, ele está ligado aqui na nossa lâmpada, só que tem um intervalo aqui ó, entre os dois fios, sacou? Então, para que essa lâmpada acenda, é necessário que essa solução seja condutora de corrente elétrica para completar o circuito entre essas duas extremidades do fio aqui que não estão ligados. Tá bom? Então, o que ele está dizendo é que as substâncias que aqui estão serão condutores de corrente elétrica e permitirão que a nossa lâmpada acenda, com exceção de uma delas. Então, vamos ver quem é que não conduz corrente elétrica e não permite que a nossa lâmpada acenda. Letra A. Um ácido em solução conduz corrente elétrica? Conduz, portanto, a lâmpada acende. Letra B. Hidróxido de lítio é uma base, bases são compostos iônicos conduzem corrente elétrica, a lâmpada também acende, ok? Letra C é a glicose. A glicose é um composto molecular, ele não se ioniza, portanto, essa solução não seria condutora de corrente elétrica. Então, se você colocar a glicose aqui, a lâmpada não acende. E na letra B, o nitrato de potássio é um sal muito solúvel, colocou o sal aqui, os íons vão se separar, a solução será condutora de corrente elétrica e a lâmpada vai acender. Então, a única solução aqui que não permitiria que essa lâmpada acendesse seria a lâmpada de glicose. Turminha, então a gente termina aqui com a teoria dos eletrólitos de arrênios e aí na nossa próxima aula, ainda dessa semana, nós vamos revisar os ácidos, porque isso é um conteúdo que você já viu no ano passado, beleza? Então, bons estudos e até lá!